E aí pessoal, tudo bem? Professor Valster aqui para mais um vídeo. Hoje com a questão de número 29 do teste seletivo SEDUC, específico de matemática. Questão aí bem legal de geometria analítica, que exige que nós lembremos de uma fórmula que quase a gente não usa na, nas aulas, né? Mas ela vai ser importante para resolver essa questão aqui. Então o enunciado diz assim: considere os pontos A, -1 e 3, e B, 3 e 1, e seja C o centro da circunferência de equação x² mais y² menos 4x mais 6y mais 9 igual a zero. A tangente do menor ângulo formado entre as retas AC e BC é igual a desculpa, 2 sétimos, 4 sétimos, 6 sétimos ou 8 sétimos. Né? Então, primeiro, para eu conseguir a reta que passa pelo ponto A e C, eu preciso das coordenadas do ponto C. Né? E esse C é justamente o centro dessa circunferência. Então, como que eu faço para descobrir o centro de uma circunferência quando eu tenho a equação geral da circunferência? Nós temos que lembrar que a equação da circunferência ela tem um modo reduzido que já nos dá o valor do centro da circunferência analisado da seguinte maneira. Eu tenho assim, ó, vamos primeiro, assim, ó, seja x0 e y0 as coordenadas do centro. As coordenadas do centro da circunferência. Então, o que vai ser o centro da circunferência? Vai ser dado por essa relação aqui, ó. X menos x do zero ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso é igual ao raio da circunferência também ao quadrado. Essa aqui, pessoal, é a equação reduzida da circunferência. Então, qual que é a nossa ideia aqui? É nós pegarmos essa equação geral que o problema nos deu, que está aqui em cima, e escrevermos ela com essa característica, né? Com a característica da equação reduzida. Então, nós vamos ter que completar alguns quadrados para ela poder ficar com essa natureza. Descobrindo o centro, a gente vai para a segunda parte, que é encontrar, então, de fato, as equações das retas. Então, vamos escrever aqui de novo a equação. A equação que nós temos é x² mais... Já vou fazer o seguinte. Já vamos deixar aqui os x alinhados, né? Do mesmo lado. Então, x² menos 4x. Vou deixar um espaço aqui, vocês vão entender já já. Y² mais 6y mais 9 igual a zero. Olha só. Olhando essa parte aqui que contém o y, a gente já consegue perceber que isso daqui já é um quadrado perfeito. Né? Isso daqui já é a seguinte relação, ó, y mais 3 ao quadrado. Então, observe que y ao quadrado está aqui, duas vezes primeiro pelo segundo está aqui, 3 ao quadrado, 9 aqui. Mas, aqui para a primeira equação, para a primeira parte aqui da equação, nós não temos um quadrado perfeito. Então, o que falta para a gente completar esse quadrado, né? Então, aqui, ó, veja bem, se eu adicionar 4, nós já ganhamos o quadrado perfeito. Por quê? Olha o que vai acontecer. X ao quadrado, x, né? Menos 2 ao quadrado. Se nós desenvolvermos esse quadrado perfeito, a gente chega exatamente aqui em cima, ó. X ao quadrado está aqui, 2 vezes 2, 4x está aqui, o negativo também, e 2 ao quadrado, 4. Porém, esse 4 que eu coloquei aqui, ó, veja que ele não faz parte da nossa equação. Então, se ele não faz parte da nossa equação, o que eu faço para manter a equação equilibrada? Eu vou ter que adicionar 4 em ambos os membros. Então, por isso, nós temos que pôr o 4 aqui e também colocar 4, né, já aqui na solução. Então,
0 mais 4, 4. Então, reescrevendo do jeito da equação reduzida, nós vamos ter assim, ó, x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Então, percebe-se que é uma circunferência que tem como centro, lembra que x0 e y0 eram os centros, né? Então, o centro dessa circunferência vai ser 2, vai ser menos 3. Os valores que zeram cada parênteses desse. E o raio é 2. Tá? Então, 2 e menos 3 é o centro dessa circunferência. Mas veja bem, ele quer as retas que passam pelo ponto A e pelo ponto C. Né? Então, as retas que passam pelo ponto A, que é menos 1 e 3, e pelo ponto C, o ponto C é 2 e menos 3, 2 e menos 3. Então, vamos encontrar, né, a equação dessa reta, certo? Mas, assim, para ganhar tempo, para a gente lembrar, aqui qual é a estratégia de solução? Nós vamos encontrar as duas retas, e essas retas elas vão, evidentemente, se cruzar em algum lugar. Né? E quando elas se cruzarem, elas vão fazer aqui o menor ângulo, né? O ângulo θ, por exemplo. Como que a gente calcula esse ângulo θ? O que eu vou precisar para calcular esse ângulo θ? Eu vou precisar justamente dos coeficientes angulares dessas retas. Então, eu não vou ser obrigado a encontrar toda a reta. Se eu encontrar o coeficiente angular dessa primeira reta, que é a que passa por AC, e o coeficiente angular da reta que passa por BC, já é o suficiente para eu resolver. Por quê? O que eu preciso, na verdade, é utilizar essa fórmula aqui para encontrar a tangente desse ângulo. Essa fórmula que nós vamos colocar aqui, essa é a fórmula que nós vamos utilizar. Então, esse M1 e M2 são justamente os coeficientes angulares. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos já calcular o coeficiente M1. Vamos supor que esse aqui é a reta de número 1. Calcular coeficiente angular, né, nada mais é que calcular a tangente. E o coeficiente angular, o que é? É o y2 menos y1, x2 menos x1. Tá? Então, aqui é só fazer as continhas. y2 menos y1, então aqui, ó, menos 3 menos o outro 3 lá. x2, 2 menos x1. O x1 é negativo, então vai ficar mais. Ou seja, aqui vai ficar menos 6 dividido por 3, então dá menos 2. Certo? Então, esse menos 2 é o coeficiente angular da primeira reta, que passa por esses pontos aqui, ó, A e C. Eu também preciso da segunda reta, que é a que passa pelos pontos B e C. O ponto B é 3 e 1. E o ponto C, que é o centro, né? As coordenadas são 2 e menos 3. E vamos aqui calcular o que nós vamos chamar de M2. Então, novamente, y2 menos y1, x2 menos x1. y2, no nosso caso aqui, vamos lá, menos 3, menos o y1, que é 1, dividido por x2, que é 2, menos o x1, que é 3. Então, aqui nós vamos ficar com menos 4 dividido por menos 1, 4 positivo. Ok? Então, nós temos M1 e nós temos M2. Vamos, então, fazer aqui a substituição na nossa relação. É uma questão bastante comprida, né? Então, vamos lá. Então, a tangente desse ângulo θ vai ser M1. M1 nosso é menos 2. Menos o M2, que é 4. Dividido por 1
mais M1 vezes M2. M1 menos 2 vezes M2, que é 4. Calculando aqui, nós vamos ter menos 6 dividido por 2 vezes 4, 8, né? Então vai ficar menos 8. Ficaria 1 menos 8. Ou seja, vai ficar para a gente menos 6 sobre menos 7. Como está entre modo, né? Eu fazendo aqui a regra dos sinais, 6 sétimos. Então, essa é a tangente entre esses dois ângulos. 6 sétimos, portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra C. É claro, se fosse fazer ela no braço, deveria encontrar a equação das duas retas, colocar no plano cartesiano, encontrar, formar um triângulo retângulo, para então calcular a tangente. Então, precisaria para essa questão lembrar dessa relação aqui para fazer mais fácil. Que no calor da prova é meio difícil a gente lembrar, né? Mas a solução está aí. Espero que tenham gostado e até a correção da última questão.